Quando nós falamos em armas de destruição em massa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são bombas nucleares. Mísseis intercontinentais armados com grandes ogivas atravessando o mundo e obliterando cidades inteiras. Aquele grande cogumelo de destruição que se segue à detonação e o terror da radiação que impregna por anos os lugares já destruídos. Mas existem outras armas de destruição em massa menos famosas, mas que podem ser até mais perigosas que as nucleares. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as armas biológicas. Bom, vamos lá. Na cibersegurança, um teste de intrusão é um ataque simulado às defesas de um sistema de computador que utiliza as ferramentas e técnicas que um adversário empregaria. Esses testes são usados por todos os tipos de governos e empresas. Bancos, por exemplo, regularmente contratam hackers para invadir seus sistemas e transferir dinheiro para contas não autorizadas. Muitas vezes através de phishing para obter credenciais de login dos funcionários. Depois que os hackers têm sucesso, eles apresentam suas descobertas às instituições e fazem recomendações sobre como melhorar a segurança. No final da última década e no início dessa, a humanidade foi submetida a uma espécie de teste de intrusão, Covid-19. O vírus testou a capacidade do mundo de se defender contra novos patógenos. E, ao final do teste, ficou claro que a humanidade falhou. A Covid-19 chegou a todos os lugares do mundo, desde estações de pesquisa remotas na Antártica até tribos isoladas na Amazônia. Os lockdowns e as vacinas retardaram, mas não interromperam a propagação do vírus. No final de 2022, 3 em cada 4 americanos tinham sido infectados pelo menos uma vez. Nas 6 semanas após a China encerrar suas restrições de Covid-0 em dezembro, mais de 1 bilhão de pessoas no país foram infectadas. A principal razão para o número relativamente modesto de mortes da pandemia não foi que a sociedade havia controlado a doença, foi o fato de que a infecção viral provou-se apenas moderadamente letal. O fracasso da humanidade contra a Covid é preocupante, porque o mundo enfrenta um número crescente de ameaças biológicas. Algumas delas, como a gripe aviária, vêm da natureza, mas muitas são resultados de avanços científicos. Nos últimos 60 anos, os pesquisadores avançaram muito no campo da biologia molecular e da biologia humana, permitindo o desenvolvimento de patógenos mortais. Hoje em dia já temos a capacidade de criar ou modificar diversos tipos de vírus e transformá-los em verdadeiras armas de destruição em massa. Ainda não está claro, até hoje, se a Covid surgiu dessas atividades ou se ela entrou na população humana por meio de uma interação com a vida selvagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, que se chama Departamento Americano Muda de Opinião sobre a Origem da Covid-19. Assistam. Uma pausa no vídeo, pessoal, para eu falar do nosso parceiro patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt, eu sempre falo da Tech T-shirt, né? Essa camiseta tem manga curta, manga longa, mas às vezes as pessoas não sabem o que comprar. E por isso que a Insider criou os kits. E aqui no site, seu site, você clica ali nos kits e aí aparecem um monte de kits prontos. Esse daqui é um kit com 6 Tech T-shirts. Aqui é o Light Up, que tem uma calça e uma camiseta. Tem outro kit aqui que são cueca, meia e as camisetas. Enfim, os kits já estão prontos, um pacote, um presente, já é um conjunto ali para vocês comprarem de uma forma mais fácil e estão com descontos. Isso é muito importante. O meu desconto, né, usando o meu cupom, que é o ROCK15, você já tem 15%, mas pegando os descontos dos kits, pode chegar até 40%. Uma ótima oportunidade para vocês comprarem já um kit. Tem vários ali, como vocês viram. Escolham um que funcione para vocês e aproveita essa promoção. Então, ROCK15, HOC15, Insider, dá uma olhada no site. Vamos voltar para o vídeo. Bom, de qualquer forma, é evidente que a tecnologia biológica, agora impulsionada pela inteligência artificial, tornou mais fácil do que nunca produzir doenças. Se um patógeno criado ou aprimorado pelo homem escapar ou for liberado de um laboratório, as consequências podem ser catastróficas. Alguns patógenos sintéticos podem ser capazes de matar muito mais pessoas e causar muito mais devastação econômica do que o Covid fez. Em um cenário pior, o número de mortes em todo o mundo pode superar o da peste negra, que matou 1 em cada 3 pessoas na Europa, na época.
Por mais de um século, a maioria das pessoas tem visto a biologia como uma força para o progresso. No início do século XXI, as vacinas ajudaram a humanidade a erradicar a varíola e a peste bovina, e quase erradicar a poliomielite. Lógico que o sucesso não é completo. Muitas doenças infecciosas não têm cura e a erradicação total de patógenos continua sendo uma exceção, não a regra, mas os avanços são inegáveis. A escala das conquistas da humanidade talvez seja melhor exemplificada pela pandemia de HIV. Durante décadas, o HIV matou quase todos os infectados. Ele continua a infectar milhões de pessoas a cada ano, mas graças à inovação científica, o mundo agora dispõe de coquetéis de medicamentos que bloqueiam a replicação viral, transformando a doença de uma sentença de morte em uma condição médica gerenciável. Esse tipo de progresso médico depende de empreendimentos distintos e vagamente coordenados, cada um respondendo a diferentes incentivos, que fornecem cuidados, gerenciam a saúde pública e realizam pesquisas científicas e médicas. Mas o progresso ele pode ser uma faca de dois gumes. Se o crescente entendimento dos cientistas sobre a microbiologia facilitou grandes avanços na saúde humana, também permitiu a criação de armas terríveis. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aliados estudaram o uso de armas bacteriológicas e espiões alemães usaram esses patógenos para atacar animais que os aliados usavam para transporte. Eles adoeceram cavalos e mulas na França e na Romênia. Na Noruega, tentaram infectar renas usadas para entregar armas às forças russas. Oficiais alemães até conseguiram infectar currais e estábulos nos Estados Unidos que estavam cheios de animais destinados à Europa. Avançando um pouco na história, quando chegamos à Segunda Guerra Mundial, essas iniciativas tinham amadurecido. Na Manchúria, ocupada pelo Japão, o oficial militar japonês Shiro Ishii comandou as forças que presidiram a distópica unidade 731, onde testaram armas biológicas em humanos. Eles infectaram e mataram milhares de prisioneiros com antrax, tifo, paratifo, farcinose, disenteria e peste bubônica. Durante os últimos dias da guerra, Ishii propôs uma operação de guerra biológica em grande escala, intitulada Flores de Cerejeira à Noite, no qual hidroaviões japoneses dispersariam pulgas infectadas pela peste bubônica sobre as principais cidades da costa oeste dos Estados Unidos. Mas o plano foi vetado pelo chefe do Estado-Maior do Exército. Se a guerra bacteriológica for conduzida, observou o chefe, ela crescerá da dimensão de uma guerra entre o Japão e a América para uma batalha sem fim da humanidade contra as bactérias. Esse tipo de pensamento não impediu outros países de pesquisar e desenvolver armas biológicas. Na década de 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou o Projeto 112, que experimentou como distribuir patógenos ofensivos em massa. Na visão dos oficiais dos Estados Unidos, essas armas eram uma espécie de apólice de seguro contra um ataque nuclear soviético. Se Moscou atacasse os Estados Unidos e neutralizasse o arsenal nuclear de Washington, os americanos ainda poderiam devastar a União Soviética contra-atacando com patógenos mortais. No meio da década, o departamento comprometeu-se a desenvolver armas biológicas letais e incapacitantes. No final dos anos de 1960, os cientistas do governo estavam produzindo quantidades consideráveis de bactérias mortais e toxinas que foram concebidas, nas palavras do microbiologista Riley Housewright, para confundir o diagnóstico e frustrar o tratamento. Esses desenvolvimentos, no entanto, aterrorizaram os pesquisadores civis, que reagiram contra os planos de Washington. O presidente americano da época, Richard Nixon, concordou com a preocupação dos pesquisadores civis e, em 1969, ele decidiu interromper o programa de armas biológicas dos americanos. Ele também pediu um tratado internacional que proibisse tais iniciativas. Especialistas externos reforçaram sua mensagem. Pouco depois do anúncio de Nixon, Joshua Lederberg, um biólogo ganhador do Prêmio Nobel, deu seu testemunho ao Congresso americano em apoio a uma proibição global. Armas biológicas, disse ele, poderiam se tornar tão mortais quanto as nucleares. A grande diferença é que elas são mais fáceis de construir. As armas nucleares foram monopolizadas pelas grandes potências por tempo suficiente para sustentar um equilíbrio de dissuasão de fato e construir um sistema de segurança baseado na não proliferação, disse Lederberg. Abre aspas.
aspas, o poder germinativo funcionará de maneira oposta, ou seja, doenças e bactérias não teriam esse efeito de equilíbrio dissuasório como as armas nucleares têm. Mas o principal adversário de Washington não foi convencido. Em 1971, enquanto o mundo discutia um tratado, a União Soviética liberou uma cepa de varíola em uma ilha no Mar de Aral. Isso resultou em um surto da doença no atual Cazaquistão. O surto foi contido por meio de esforços heróicos dos oficiais de saúde pública soviéticos, mas esses esforços só tiveram sucesso devido à baixa densidade populacional da região afetada e porque a maioria dos cidadãos soviéticos havia sido vacinada e possuía alguma imunidade. Mais tarde, naquele ano, a União Soviética e os Estados Unidos concordaram em um tratado que proibia as armas biológicas, chamado Convenção sobre Armas Biológicas. A Assembleia Geral da ONU elogiou universalmente o acordo e, em 1972, ele foi aberto para assinatura em Londres, Moscou e Washington. No entanto, os soviéticos acabaram desrespeitando o acordo. Em 1979, 68 pessoas morreram na cidade de Sverdlovsk, atual Ekaterimburgo, após esporos de um projeto clandestino de antrax serem liberados. Moscou não teve outros acidentes claros, mas os soviéticos mantiveram um programa de armas biológicas até o colapso do país. Um programa que, segundo desertores, empregava 60 mil pessoas no seu auge. Em 1991, representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido visitaram algumas das instalações do programa, onde viram fileiras de vasos e reatores capazes de produzir milhares de litros de varíola de alta concentração. Esses vasos poderiam então bombear o vírus através de tubos refrigerados e para dentro de pequenos projéteis, que por sua vez poderiam ser carregados em mísseis. A Convenção sobre Armas Biológicas tinha outro problema. Ela não restringia grupos privados e indivíduos de buscar tais armas. Em 1984, o movimento religioso Hashnish, baseado no Oregon, contaminou restaurantes com salmonela. Seu objetivo era incapacitar eleitores de oposição para que os candidatos Hashnish pudessem vencer uma eleição no condado de Wasco. Ninguém morreu, mas centenas de pessoas adoeceram. Em 1995, o grupo apocalíptico Aum Shirinkyo feriu milhares de pessoas em Tóquio com o agente nervoso sarin. Anteriormente, havia tentado sem sucesso fabricar armas de antrax. Em 2001, ataques com antrax nos Estados Unidos, que tiveram como alvo jornalistas e 2 escritórios do Senado, que o FBI acredita terem sido realizados por um cientista americano solitário, mataram 5 pessoas. A escala relativamente pequena desses incidentes poderia ser vista como evidência de que terroristas e estados podem estar atualmente muito limitados para causar danos biológicos em massa, seja por dificuldades técnicas ou até por leis existentes. Mas essa perspectiva ela é otimista demais, gente. Em vez disso, esses incidentes mostram que os acordos internacionais atuais e as medidas de saúde pública não podem impedir ou conter tais ataques. Esses incidentes também demonstram que é errado presumir que estados e terroristas não têm a vontade ou os meios para construir armas biológicas. Alguns indivíduos e grupos enfrentam barreiras, como a incapacidade de acessar os laboratórios ou as instalações adequadas. Mas, graças aos avanços tecnológicos incessantes, essas barreiras também estão caindo. Os riscos estão crescendo em parte graças a uma segunda revolução tecnológica, a ascensão da inteligência artificial. Grandes modelos de linguagem como os do ChatGPT tornaram-se muito mais sofisticados e poderosos a cada nova interação. Hoje, as versões mais recentes são usadas diariamente por milhares de trabalhadores de laboratório para acelerar o seu trabalho e, em parte, fornecendo uma grande quantidade de orientações úteis sobre questões técnicas. Mas, para aspirantes a bioterroristas, esses sistemas poderiam facilitar o caminho para o caos. Os maiores modelos de inteligência artificial parecem ter sido treinados com todo o conhecimento publicado na ciência. Grande parte desse conhecimento já estava disponível na internet, mas nenhum ser humano podia consumir, processar, sintetizar, organizar tudo isso. Alguns cientistas da computação
estão até trabalhando para criar sistemas automatizados que possam realizar essas tarefas laboratoriais. E se esses esforços tiverem sucesso, um agente mal intencionado pode criar um novo patógeno mortal simplesmente sequestrando essas instalações automatizadas. E vai ser muito difícil para as autoridades detê-los. Hackers já demonstraram ser capazes de invadir sistemas de segurança extremamente complexos e os materiais necessários para gerar novos patógenos incluem reagentes e equipamentos que são amplamente disponíveis. Se esses atores mal intencionados eventualmente produzirem e liberarem um patógeno viral, ele poderá infectar grandes porções da população humana em muito menos tempo do que levaria para as autoridades detectarem e identificarem a ameaça e começarem a combatê-la. Afinal, gerar patógenos é muito mais barato do que se defender contra eles. Os custos de capital das instalações e materiais necessários para criar uma nova doença são muito baixos. Mas responder uma epidemia envolve um conjunto complexo assustadoramente caro de componentes. Redes amplas de testes e detecção, grandes quantidades de equipamentos de proteção individual, lockdowns socialmente disruptivos e um aparato capaz de desenvolver, fabricar e distribuir tratamentos e vacinas. A ideia de gastar bilhões de dólares tentando impedir outra pandemia deve ser suficiente para dissuadir os estados de perseguirem esse tipo de arma. Alguns governos, no entanto, continuam a buscar iniciativas perigosas. Em abril de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos avaliou que a Coreia do Norte e a Rússia têm programas de armas biológicas ofensivas e que a China e o Irã estão conduzindo atividades biológicas que poderiam ser militarizadas. Durante a Guerra Fria, as potências nucleares no mundo evitaram a catástrofe em grande parte graças ao conceito de destruição mútua assegurada. Tem um vídeo aqui da geopolítica da bomba atômica 1 e 2 no canal que explica exatamente o que é isso, vocês precisam assistir os dois. Mas voltando, os políticos reconheceram que um único ataque nuclear poderia desencadear uma retaliação capaz de acabar com o planeta. Ou, como o presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan, e o líder soviético Mikhail Gorbachev declararam famosamente em 1985: uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Os estados nucleares elaboraram doutrinas complexas para governar essa tecnologia e dissuadir o uso dessas armas. Os governos firmaram uma variedade de acordos internacionais de não proliferação e mantiveram um número de países com armas nucleares no mínimo. E a União Soviética e os Estados Unidos criaram numerosos sistemas, incluindo tratados, protocolos de comando e controle e linhas diretas, para diminuir a chance que o mal-entendido levasse a uma guerra catastrófica. Mas quando a gente pensa em armas biológicas, a fórmula de dissuasão da Guerra Fria não vai funcionar. A destruição mútua assegurada depende do medo, algo que era generalizado na era nuclear e não tão prevalente em relação à guerra biológica. A ameaça atual depende da continuidade do progresso tecnológico acelerado e de invenções sem precedentes, o que torna difícil para as pessoas compreenderem plenamente esses riscos. Ao contrário dos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki, nenhum ataque biológico foi um evento histórico mundial que atraiu atenção douradora. A destruição mútua assegurada da era nuclear também depende da capacidade de um Estado identificar o atacante. Com armas nucleares, isso é relativamente fácil, mas os estados poderiam liberar armas biológicas e escapar à detecção, ou seja, escapar a uma retaliação. Eu não sei quem me atacou, eu não sei de onde veio, eu não tenho a quem retaliar. Se eu não tenho a quem retaliar, eu não tenho como conter o ataque inicial daquele com medo da retaliação. E tem os atores não estatais que poderiam liberar patógenos mortais, o que torna a destruição mútua assegurada um controle ainda menos útil. Nenhum governo quer arriscar a aniquilação do seu país, mas muitos terroristas pouco se importam com a sobrevivência e agora têm acesso aos materiais, equipamentos, conhecimento, capacidade técnica necessário para fabricar armas biológicas. Ou seja, gente, as consequências da proliferação biológica desenfreada seriam semelhantes a disponibilizar bombas de hidrogênio no supermercado. O mundo de 2024 tá cheio de supermercados bem abastecidos com materiais para a fabricação desse tipo de bomba.